Shalom, Shalom, estamos na semana da Parashat Tzav e eu quero fazer um breve comentário atrelado à quarta aliá desta Parashá, a Parashat Tzav. Tendo completado as instruções sobre os procedimentos para os sacrifícios, a Torá descreve como Moshe introduziu Aharon e seus 4 filhos ao sacerdócio. O tema desse breve comentário é Entrando no Sacerdócio. Em Vaikra, Levíticos 8, verso 7, temos o seguinte: vestiu Aharon da túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Ou seja, aqui neste trecho entende-se que Moshe colocou a túnica sobre Aharon e também os demais itens. Então Aharon e seus filhos foram elevados a seus ofícios através do uso das sagradas vestes sacerdotais. Visto que Deus instruiu Moshe a introduzir Aharon e seus filhos como sacerdotes, era o próprio Moshe quem deveria vesti-los. O sacerdócio era uma ocupação sagrada, mas seu propósito era de atingir todas as pessoas, mesmo aquelas que não estavam abertamente interessadas na santidade de Hashem. Moshe foi então qualificado de maneira única para capacitar os sacerdotes a afetar então a todos os demais. Isso porque Moshe havia demonstrado anteriormente seu auto-sacrifício, sua vida de mansidão e obediência. Moshe teve ali um auto-sacrifício até mesmo pelo menos digno entre o povo de Israel. E existem muitos, entre aspas, Moshes em cada geração. Um bom exemplo são as autoridades da Torá, que nos guiam com abnegação em nossa missão no eterno. Além disso, todo judeu ou um Goi Kadosh, ou seja, um não-judeu temente ao eterno, enxertado, aproximado ao povo de Israel, possui, entre aspas, um Moshe interior, um ponto interno de consciência, que se identifica totalmente ali com Hashem e com sua preocupação com cada indivíduo. Esses, entre aspas, Moshes, precisam sim, claro, ser ativados, pois esses Moshes nos permitem agir como sacerdotes hoje, conectando a nós mesmos e aos outros a Deus. Conforme a referência de número 1, que se encontra em Likutei Sihot, volume 21, páginas 178 e 179. Teremos umas 3 referências nesse breve comentário e elas estarão aí na descrição do vídeo. Você pode depois acessar ali a descrição do vídeo, ler com calma essas referências e pesquisar sobre elas. Só que um ponto extremamente importante de tratar aqui, que não pode ficar de fora, é que Moshe foi um Messias em sua geração. Moshe foi um arquétipo do Mashiach. Nas gerações sempre tivemos arquétipos que já apontavam para o Messias Yeshua. Esse é o conceito de Messias daquela geração. Em hebraico seria Mashiach Shebdor ou Mashiach Asherbador. Messias daquela geração. Claro que isso é um conceito, pois Deus levantou esses arquétipos nunca para tomar o lugar do Mashiach Yeshua, pois isso é apenas um conceito no sentido de, por exemplo, função salvadora que Noah teve em seu tempo, ou função mediadora, como no exemplo do próprio Moshe, que foi um mediador para o povo de Israel, desde o sacerdócio e o sacerdócio para o povo. Como vimos aqui, Moshe introduziu Aharon e seus 4 filhos ao sacerdócio. E o tempo passou, e chegamos em um momento único na história, em que aí já é o próprio Mashiach, o próprio Yeshua que se manifesta como homem em um tempo único na história. E então se inaugura, através da sua obra, uma nova aliança, uma Brit Hadashah, uma aliança renovada. Essa aliança foi feita através da vida 100% justa do Mashiach Yeshua. Aí é outro nível. Essa aliança foi estabelecida pela total abnegação e entrega do Mashiach Yeshua sem pecado. É outro nível. E depois o Mashiach foi ressuscitado após 3 dias e 3 noites pelo próprio Hashem. Então essa aliança renovada possui o sacerdócio aí já na ordem de Melquisedeque, não é na ordem levítica. O Mashiach, ele é muito mais elevado que os patriarcas. Ele é muito mais elevado que todos os servos de Hashem,
de todo e qualquer momento da história da humanidade, da história bíblica. Yeshua é como, entre aspas, uma grande montanha, sendo portanto mais elevado que Moshe e mais elevado do que até mesmo aos anjos ministradores, conforme as referências que temos. Midrash Tanhumá, comentário na Parashat Toldot, e também a outra referência na carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 3 e 4. Então, assim como Moshe vestiu Aharon e seus 4 filhos para o sacerdócio, Yeshua é quem nos veste para exercermos o sacerdócio dos santificados. O propósito da Brit Hadashah é também de atingir, só que de uma forma jamais vista, até mesmo as pessoas que não estão abertamente interessadas na santidade. Se Moshe foi qualificado de maneira única para capacitar os sacerdotes a afetar a todos, isso porque ele havia demonstrado anteriormente seu alto sacrifício, até mesmo pelo menos digno dentre o povo de Israel, Yeshua é superior. Ele cumpriu com seu alto sacrifício feito em prol até mesmo daqueles que são os mais indignos. Yeshua abrange com sua obra redentora todos dentre o povo de Israel, todos dentre as nações que acreditam nele como o único fundamento e então se entregam a Hashem para obediência à Torá. Então esses que acreditam no Mashiach como o único fundamento se entregam a ele nesta nova aliança e cumprem a vontade de Hashem, esses são levantados nas gerações como muitos Meshihim, muitos Messias, no sentido de que esses são membros do povo que de fato entram em um sacerdócio de uma maneira mais aprofundada e que pelo caminhar de abnegação de cada um ativam então o mais alto nível de alma, que é o nível da Yeridá. Como o Rabi Shaul, o apóstolo Paulo dizia em sua carta aos Colossenses o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições do Mashiach na minha carne a favor do seu corpo, do seu povo, que é a congregação, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Hashem. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, não só entre os israelitas, mas está escrito entre os gentios também. Isto é, o Mashiach em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, dos versos 24 ao 27. Ou seja, judeus e não judeus que são tementes ao Eterno devem ativar, entre aspas, um Mashiach interior, que se refere a um ponto interno de consciência que se identifica totalmente com Hashem, acessando a plena unicidade de Hashem e a preocupação de Hashem com cada ser humano. Esses, entre aspas, Meshihim, quando ativados, nos permitem agir como sacerdotes, conectando a nós mesmos e aos outros a Deus, através de uma aliança renovada, através de uma aliança superior, conforme uma última nota de número 3, onde temos as seguintes referências em Jeremias 31, do verso 31 ao 34, e a carta aos Hebreus 8, do verso 8 ao 12.